Sou médico plantonista em Curitiba faz uns 15 anos e nunca tinha passado por nada assim na minha vida. Tudo começou numa noite de quinta-feira que estava um verdadeiro caos no pronto-socorro. A gente não tinha mais maca, os corredores estavam lotados e eu já estava no meu limite. Depois de 16 horas de plantão, foi aí que as enfermeiras trouxeram uma senhora bem velhinha, devia ter uns 80 e poucos anos, que tinha desmaiado em casa. No começo, parecia um caso normal, sabe? Fiz todos os procedimentos de sempre, pedi os exames básicos e fiquei monitorando ela. Mas quando ela acordou, aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ela abriu os olhos bem devagar e ficou me olhando de um jeito que me deu um frio na espinha. Daí ela começou a murmurar alguma coisa e eu tive que chegar mais perto para entender. Quando eu me aproximei da cama dela, a senhora segurou meu braço com uma força que eu nem imaginava que ela pudesse ter. Os olhos dela estavam diferentes, parecia que tinham mudado de cor, e ela falou numa voz que não parecia nem um pouco com a de uma pessoa idosa e fraca. Doutor, sua hora está chegando 4 dias. Na hora, eu tentei não dar muita bola, sabe como é? A gente sempre atende paciente delirando no PS, mas tinha alguma coisa diferente nela, no jeito que ela falava, que não saía da minha cabeça. E toda vez que eu precisava ir no quarto dela fazer alguma coisa, ela repetia a mesma frase, sempre me olhando daquele jeito estranho. O pior é que, mesmo depois que ela recebeu alta no dia seguinte, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Daí, no segundo dia, eu comecei a perceber umas coisas esquisitas acontecendo no hospital. No começo, era só uma lâmpada ou outra que piscava quando eu passava, mas aí foi piorando. Às vezes, eu estava fazendo uma consulta e do nada, todas as luzes da sala começavam a piscar que nem loucas. Os outros médicos até chamaram a manutenção, mas nunca achavam nada de errado. E tinha mais uma coisa que estava me incomodando muito. Toda vez que eu andava pelos corredores, principalmente à noite, eu tinha certeza que tinha alguém me seguindo. Sabe aquela sensação de que tem alguém atrás de você? Então, era exatamente isso. Eu olhava para trás e não via ninguém, mas a sensação não passava. As enfermeiras até perguntaram se eu estava bem, porque eu vivia olhando por cima do ombro. No terceiro dia, a coisa ficou ainda mais séria. Eu estava fazendo plantão de novo e comecei a ver umas sombras pelos cantos dos olhos. Não era uma sombra, não era como se fosse uma pessoa, mas quando eu virava para ver direito, não tinha ninguém lá. O pior é que isso acontecia principalmente quando eu estava sozinho, tipo quando ia pegar alguma coisa no almoxarifado ou usar o banheiro. Teve uma hora que eu estava lavando as mãos e juro que vi pelo espelho uma sombra parada atrás de mim. Quando me virei, claro que não tinha nada, mas meu coração estava disparado. Aí me deu um negócio ruim, porque eu lembrei que faltava só mais um dia para o prazo que aquela senhora tinha falado. No quarto dia, eu mal consegui dormir. Fiquei rolando na cama a noite toda pensando naquilo. Cheguei no hospital mais cedo que o normal, tentando me convencer que era tudo coisa da minha cabeça. Mas aí que as coisas começaram a piorar mesmo. Logo cedo, atendi uma paciente que olhou para mim assustada e perguntou quem era a senhora de preto que estava parada atrás de mim. Na hora, gelei, porque não tinha ninguém ali. Depois disso, passei o dia todo super nervoso, tomando um café atrás do outro para tentar me manter focado. As enfermeiras até falaram que eu estava com uma cara péssima, que era melhor eu ir para casa descansar, mas eu não queria sair do hospital. Sei lá, acho que tinha medo de ficar sozinho em casa. Já era quase meia-noite quando aconteceu. Eu estava terminando de preencher uns prontuários na sala dos médicos, que aquela hora estava vazia, quando comecei a sentir uma dor forte no peito. No começo, achei que era só a ansiedade, mas foi piorando muito rápido. Quando vi que estava tendo uma parada cardíaca, ainda consegui apertar o botão de emergência que tinha na sala. A última coisa que lembro antes de desmaiar foi de ver aquela mesma sombra que estava me seguindo nos últimos dias, parada na porta da sala, e juro que, dessa vez, ela tinha o formato daquela senhora idosa. Quando acordei, já estava na UTI, com um monte de aparelho ligado em mim. A equipe me contou que cheguei a ficar uns 5 minutos sem resposta, e que foi por pouco que conseguiram me trazer de volta. O mais bizarro é que todos os exames que fizeram depois não mostraram nada de anormal. Meu coração estava perfeitamente bem, sem nenhum sinal do que tinha acontecido. Os médicos falaram que podia ter sido estresse,
que eu estava trabalhando demais, mas eu sabia que tinha algo mais ali. Ainda mais porque, depois que me contaram o horário exato que eu tive a parada, descobri que foi exatamente no mesmo horário que aquela senhora tinha sido internada, 4 dias antes. Era para ser só mais um plantão normal no hospital, sabe? Eu estava lá, fazendo minha oração antes de começar o trabalho, como sempre faço. Sou médico há um tempo, trabalho no Hospital da Luz, aquele que tem uma capela antiga bem na entrada. Todo mundo conhece. Nesse dia em especial, quando eu estava chegando, reparei que a cruz da entrada estava de cabeça para baixo. Na hora achei estranho, mas pensei que devia ser coisa das faxineiras que tinham limpado mais cedo. Endireitei ela e fiz o sinal da cruz 3 vezes para afastar coisa ruim. Foi mais ou menos umas 11 horas da noite que tudo começou. Eu estava tomando meu café, conversando com a Dona Maria da limpeza, que sempre me conta as novidades do hospital. Ela estava me falando que andou sentindo uns calafrios esquisitos perto da sala 12 e que o terço dela quebrou do nada quando ela estava limpando lá. Mas nem deu tempo de terminar a conversa direito. O seu Antônio, aquele segurança que trabalha aqui faz mais de 20 anos, entrou correndo na copa, pálido que nem papel, falando que a polícia estava chegando com uma paciente que precisava de socorro urgente. Quando eu vi aquela mulher que a polícia trouxe, meu Deus, senti na hora que tinha alguma coisa errada. A coitada estava sem roupa nenhuma, mas o mais estranho mesmo era que mesmo fazendo um frio danado naquela noite, ela não tremia nem nada. Os policiais falaram que encontraram ela andando no meio da rua, pertinho da igreja de São Sebastião. E o pior é que ela não parava de repetir umas palavras muito esquisitas. Parecia uma reza antiga, mas não era português não. Seu Antônio, que é muito católico, ficou fazendo o sinal da cruz sem parar. Dona Maria, então, coitada, saiu correndo de perto e foi rezar no cantinho dela. A gente tentou conversar com ela, fazer as perguntas de costume, mas ela só ficava olhando pra gente com um olhar que, misericórdia, até me arrepio só de lembrar. Era um olhar que parecia que atravessava a gente, sabe? E o sorriso dela, então, Nossa Senhora, era um sorriso que não tinha nada de normal. Como ela estava muito agitada, acabei decidindo internar ela na sala 12 mesmo. A Dona Maria tendo me avisado sobre as coisas estranhas que andavam acontecendo por lá. Mas fazer o quê? Era o único quarto que tinha vago naquela hora. Não deu nem meia hora depois que a gente colocou ela no quarto, começou aquela gritaria, mas não era grito normal não. Parecia um som que vinha das profundezas, uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes em toda a minha vida de médico. Seu Antônio e o outro segurança, o José, foram correndo ver o que estava acontecendo. E aí, meu Deus do céu, quando eles chegaram lá, os dois vieram correndo me chamar. Tremendo que nem vara verde, falaram que viram a mulher flutuando em cima da cama. Os dois são pessoas sérias, trabalham aqui faz tempo, nunca inventaram história nenhuma. O José até passou mal, teve que sentar e tomar um copo d'água com açúcar que a Dona Maria preparou. Quando eu cheguei no quarto, a mulher já estava deitada na cama, mas do jeito que ela estava me olhando, Ave Maria, ela sorria de um jeito que não dá nem para explicar direito. Era um sorriso que não mexia só com a boca. Era como se o rosto inteiro dela tivesse se transformado e os olhos dela não desgrudavam de mim. Pareciam 2 brasas acesas me seguindo. Fui preparar o remédio para acalmar ela. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a seringa cair. E mesmo depois que apliquei a medicação, que era forte, ela continuava com aquele sorriso, me olhando fixamente, sem nem piscar. Fiquei lá no quarto um tempão, porque não podia deixar ela sozinha daquele jeito. Seu Antônio e o José não queriam mais nem chegar perto da porta e olha que são 2 homens corajosos. Dona Maria passou a noite inteira rezando na capela e a mulher continuava lá, sem dormir, me olhando e sorrindo. Era como se o remédio não tivesse feito nem cócegas nela e olha que eu dei a dose certa, do jeito que manda o figurino. De vez em quando, ela falava umas palavras naquela língua esquisita, baixinho, que dava para ouvir só de pertinho. Toda vez que ela fazia isso, as luzes do quarto piscavam, não sei se era coincidência. O mais esquisito de tudo é que, quando amanheceu, assim que o sol começou a nascer, ela simplesmente mudou. Foi como se tivesse acordado de um sonho ruim. Parou com aquele sorriso. Começou a falar normal,
Disse que não lembrava de nada do que tinha acontecido. Fiz todos os exames de novo e estava tudo normal. Completamente normal. Não tinha mais nada de estranho com ela. Parecia outra pessoa. Como não tinha motivo para manter ela internada, tive que dar alta. Mas antes dela ir embora, ela olhou para mim uma última vez e juro por Deus, por um segundo, voltou aquele mesmo sorriso da noite. E agora, depois de tudo isso que aconteceu, não tem um dia que eu não pense naquela noite. Todo mundo lá no hospital evita falar sobre o assunto, mas a gente sabe que aconteceu algo que não dá para explicar. Dona Maria até mudou o horário dela de trabalho. Não quis mais fazer turno da noite. Seu Antônio pendura um terço novo na porta da sala 12 todo dia, antes de começar o plantão, e o José, coitado, pediu transferência para outro setor. Às vezes, quando eu estou sozinho fazendo a ronda da noite, sempre que passo na frente daquele quarto, sinto um arrepio diferente. Não sei explicar, mas é como se alguma coisa tivesse ficado ali, sabe? E o mais estranho de tudo é que nunca mais consegui descobrir quem era aquela mulher de verdade. Fui procurar a ficha dela depois, mas não achei nada. Nem o nome dela eu lembrava direito. É como se ela tivesse sumido no ar, igual aquele sorriso assustador dela. Até hoje, quando estou indo dormir, às vezes aquele rosto me volta na memória e não tem jeito. É rezar 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias para conseguir pegar no sono. Se você estiver gostando desses relatos, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso irá ajudar muito a trazer mais relatos de terror para você curtir. Isso aconteceu comigo há alguns meses e até hoje não consigo tirar da cabeça. Sou médica em um hospital público aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mas não vou dizer qual para não causar problemas para ninguém, vocês entendem, né? Nesse dia em especial, eu estava chegando para o plantão noturno mais cedo que o normal, porque uma colega que faz o plantão da tarde tinha me ligado falando que a emergência estava uma loucura. E não é que ela estava certa? Naquela quinta-feira 13, sim, era 13 mesmo. A emergência estava em um clima mais pesado que o normal. A recepcionista mais antiga do hospital, que trabalha lá há mais de 20 anos e sempre acende uma vela para os pacientes, até comentou comigo na hora que eu estava entrando: doutora, hoje tem alguma coisa diferente no ar. Na hora não dei muita importância, mas agora, toda vez que lembro disso, meu corpo fica gelado. Naquele dia, a emergência estava completamente lotada e eu tinha que examinar 20 pacientes antes da meia-noite. A enfermeira-chefe, que trabalha comigo há mais de 15 anos, já tinha me avisado sobre um caso especial no leito 19. Era um senhor que tinham trazido à tarde, que chegou bem mal depois de um acidente de moto. Todo entubado, sedado, mas mesmo assim estava com uma agitação fora do normal. O engraçado é que toda vez que eu passava perto daquele leito, as luzes piscavam de um jeito estranho. O técnico da manutenção, que está no hospital há mais de 30 anos, jurava que tinha arrumado a fiação toda na semana passada. Mas sabe como é? Hospital público sempre tem essas coisas. Quando estava chegando perto das 11 da noite, fui fazer a checagem do leito 19, como sempre fazia com todos os outros. Mas assim que cheguei perto da cama, senti um arrepio tão forte que até travei no lugar por uns segundos. O ar ali estava tão gelado que dava para ver minha respiração, coisa que nunca tinha acontecido antes naquela emergência. E olha que o ar-condicionado estava funcionando normal, igualzinho aos outros dias. Fui tentar checar os sinais vitais dele, conferir se estava tudo certo com o tubo, essas coisas que a gente sempre faz, sabe? Foi nessa hora que aconteceu uma coisa que me deixou sem reação. Ele abriu os olhos de repente e segurou meu braço com uma força que não fazia sentido nenhum para quem estava sedado daquele jeito. O monitor começou a disparar, e mesmo com um tubo na boca, ele estava tentando falar alguma coisa. Foi tudo muito rápido. Ele apertava meu braço cada vez mais forte e eu não conseguia me soltar. Com a mão livre, ele começou a apontar para trás de mim, para os lugares escuros da emergência, como se estivesse vendo alguma coisa ali. Os olhos dele estavam arregalados de um jeito que nunca vi em paciente nenhum, e mesmo com aquele tubo na garganta, dava para entender ele falando: ele está aí. Tentei chamar a enfermeira, mas minha voz não saía. Era como se tivesse algo me sufocando.
uma pressão no peito que eu nunca senti antes. As outras máquinas da emergência começaram a apitar também, todas ao mesmo tempo. Mas o som parecia distante, abafado, como se eu estivesse dentro d'água. E aquele frio não passava de jeito nenhum. Nessa hora, eu consegui juntar força e gritei por ajuda. A enfermeira-chefe e mais 2 técnicos vieram correndo, mas quando eles chegaram, o paciente já tinha soltado meu braço e estava completamente imóvel na cama. Os aparelhos ainda estavam apitando que nem loucos, só que agora mostrando que os batimentos dele estavam caindo muito rápido. A gente tentou de tudo, fizemos todos os procedimentos de emergência, mas não teve jeito. Em menos de 5 minutos ele tinha partido. O mais estranho é que mesmo depois que declaramos o óbito, aquele frio continuou ali no leito 19, enquanto no resto da emergência a temperatura estava normal. E toda vez que eu olhava para o fundo do quarto, tinha a sensação de que tinha alguma coisa se movendo nas sombras. Depois que tudo se acalmou, eu fui para a sala da supervisão para fazer o relatório do plantão. Estava tremendo tanto que mal conseguia digitar. Foi aí que me lembrei das câmeras de segurança. A gente sempre grava tudo o que acontece na emergência. Então pensei em ver o que tinha acontecido de verdade, porque uma parte de mim ainda achava que podia ter imaginado tudo aquilo. Pedi para o pessoal da segurança me ajudar e quando a gente começou a ver as imagens, meu sangue gelou de novo. Ali, bem do meu lado, enquanto eu estava com o paciente, dava para ver uma sombra escura, mais alta que uma pessoa normal. Ela ficava parada, como se estivesse observando tudo. E o pior, cada vez que eu me mexia, a sombra também se movia, sempre mantendo a mesma distância de mim. Na mesma hora, eu pedi para trocar a fita e ver as gravações mais antigas daquele leito, e não é que a gente descobriu uma coisa ainda mais assustadora? Toda vez que alguém morria naquele mesmo leito 19, dava para ver aquela mesma sombra nas imagens. O segurança, que já trabalha lá há mais de 10 anos, me contou que teve uns 3 casos parecidos nos últimos meses, mas ninguém nunca tinha percebido essa sombra antes. Ele até me mostrou as outras gravações e era igualzinho. A sombra aparecia do nada. Ficava parada do lado do leito e depois que o paciente falecia, sumia, como se nunca tivesse estado ali. O mais estranho é que nenhum outro leito da emergência tinha esse tipo de registro. Era sempre e somente no 19. Já faz 3 meses que isso aconteceu e eu ainda não consigo dormir direito. Pedi transferência para outro setor do hospital no dia seguinte. Não tenho mais coragem de entrar naquela emergência. O leito 19 continua lá, funcionando normal, mas todos os funcionários evitam ficar muito tempo perto dele. Semana passada, uma técnica nova me procurou assustada, dizendo que tinha visto uma sombra passar por ela enquanto cuidava de um paciente naquele leito. Mas o que mais me dá medo até hoje é lembrar daquele frio, daquela sensação horrível, principalmente do jeito que o paciente segurou meu braço e apontou para trás de mim. Era como se ele soubesse exatamente o que estava ali, como se já estivesse esperando por aquilo. Nunca mais consegui assistir aquela gravação e, sinceramente, espero nunca mais ter que passar por algo parecido na minha vida. Antes de tudo, peço proteção a Deus e aos santos para conseguir falar sobre isso. Sou médica em um hospital público aqui em Belo Horizonte e essa história aconteceu em um plantão que nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira 13. Começou errado, né? O dia tinha sido bem difícil, desses que a gente nem tem tempo de sentar. Desde cedo o hospital estava cheio, com gente gemendo de dor pelos corredores e aquela correria de sempre. Fiquei o dia todo com uma sensação ruim, um aperto no peito que não passava. Minha avó sempre dizia que quando a gente sente essas coisas é porque tem alguém querendo nos avisar de alguma coisa, mas eu nunca dei muita bola para isso. Agora penso que devia ter acendido uma vela, feito uma oração, qualquer coisa para espantar o que estava por vir. Quando deu 3 horas da madrugada, aquela hora que o povo antigo chama de hora morta, eu estava exausta e precisei descer para fumar um cigarro. Na hora que saí da minha sala, senti um vento gelado passar por mim, mesmo estando aquele calor típico de Belo Horizonte, sabe? Quando você sente que tem alguma coisa errada, então era essa a sensação. O corredor principal do hospital estava com algumas luzes piscando, coisa que sempre me deu medo desde pequena.
Na parede tinha aquele crucifixo antigo que toda hora ficava torto, por mais que a gente ajeitasse. Naquela noite, ele estava mais torto que o normal e tinha um cheiro estranho no ar, um cheiro que nunca tinha sentido antes. Parecia mistura de vela com flor murcha, igualzinho ao cheiro que minha avó falava que sentia quando tinha presença de alma. Voltei da pausa do cigarro meio sem jeito, me benzendo baixinho como minha mãe me ensinou. O hospital estava em um silêncio que não era normal. Até os aparelhos das UTIs pareciam mais baixos. Quando passei pela recepção, vi que o relógio velho da parede tinha parado bem nas 3h15 da manhã. Esse detalhe não me sai da cabeça até hoje. A noite estava seguindo seu rumo. Eu estava fazendo a ronda nos quartos, checando os pacientes, quando escutei uns gritos que me fizeram gelar da cabeça aos pés. O som vinha do final do corredor, bem do leito 34. Na hora pensei, meu Deus do céu, mas esse leito não está vazio, porque eu tinha certeza absoluta que não tinha ninguém ali. Eu mesma tinha conferido a planilha no começo do plantão. Os 2 enfermeiros que estavam comigo, o José e a Ana, também ouviram os gritos e correram junto. A Ana, que trabalha no hospital há mais de 20 anos, começou a rezar um Pai Nosso enquanto a gente se aproximava do leito. Quando chegamos lá, os gritos pararam de repente, como se alguém tivesse apertado um botão. O leito estava vazio, mas todo bagunçado, os lençóis todos revirados, como se uma pessoa tivesse acabado de se levantar. E aquele cheiro de vela e flor murcha ficou mais forte ainda. A Ana, que é dessas pessoas que sentem as coisas, ficou branca que nem papel e começou a tremer. Eu não queria assustar mais a equipe, mas precisava investigar o que estava acontecendo. Pedi para o José checar as câmeras de segurança enquanto eu e a Ana olhávamos o resto do corredor. O José voltou mais branco que a Ana, tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Ele tinha gravado a tela do monitor de segurança com o celular dele e queria me mostrar uma coisa. Quando olhei o vídeo, meu corpo inteiro congelou. Tinha uma figura deitada no leito 34, uma sombra escura que dava para ver claramente pela câmera. Mas o pior não era isso. Toda vez que eu desviava o olhar da tela do celular e olhava de novo, aquela figura parecia estar mais perto da câmera, como se estivesse se aproximando cada vez mais. O José, que conhecia todo mundo do hospital, começou a contar uma história que fez meu sangue gelar ainda mais. Ele falou que há uns meses, um senhor de idade tinha ficado mais de 12 horas jogado no corredor do hospital esperando atendimento. O coitado passou mal, gritou de dor, pediu ajuda, mas ninguém deu atenção. Era um dia que o hospital estava lotado e faltava funcionário. Quando finalmente foram atender, já era tarde demais. E adivinhe qual foi o último lugar onde ele ficou? Exatamente no leito 34. As enfermeiras mais antigas comentavam que depois disso, volta e meia ouviam gemidos vindo daquela direção, principalmente de madrugada. Mas ninguém nunca tinha visto nada tão assustador como naquela noite. Depois de ouvir essa história do José, quis verificar o prontuário desse paciente que tinha morrido, só para confirmar se era verdade mesmo. Fui até a sala dos arquivos que ficava no final de outro corredor. Enquanto eu mexia nas pastas antigas, comecei a ouvir uns passos se aproximando, daquele tipo barulhento, de sapato de sola dura no piso do hospital. Meu coração já começou a disparar. Me virei para olhar e não tinha ninguém, mas os passos continuavam, cada vez mais perto. Aí aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. A porta da sala começou a fechar devagar, fazendo aquele barulho de dobradiça velha. Tentei segurar a porta, mas ela fechou com força, como se alguém tivesse empurrado do outro lado. Na mesma hora, as luzes da sala começaram a piscar que nem doidas. Igualzinho tinha acontecido no corredor mais cedo. O ar ficou tão gelado que dava para ver minha respiração, feito uma fumacinha saindo da boca. Em cima da mesa onde eu estava procurando os papéis, uma pasta se abriu sozinha, as folhas virando uma por uma até parar em uma página específica. Quando baixei os olhos para ler, vi que era exatamente o prontuário que eu estava procurando, do senhor que tinha morrido no leito 34. Mas o que me fez tremer dos pés à cabeça foi ver uma marca de mão molhada em cima da folha, como se alguém tivesse acabado de tocar ali com a mão cheia de água. Saí correndo daquela sala, feito uma louca, nem me preocupei em pegar o prontuário.
Voltei para o corredor principal e encontrei a Ana rezando perto do posto de enfermagem. Ela estava segurando um terço nas mãos e me disse que não conseguia mais ficar perto do leito 34, que tinha alguma coisa muito pesada ali. Foi quando escutamos um barulho forte de metal batendo no chão. Era o crucifixo que ficava na parede. Tinha caído de novo. Mas dessa vez ele não só caiu. Ele deslizou pelo chão do corredor em direção ao leito 34, como se alguém estivesse arrastando. A Ana começou a chorar baixinho e segurou forte na minha mão. O José, que tinha ido buscar ajuda, voltou correndo e disse que as câmeras de segurança tinham parado de funcionar de repente. Nessa hora, todas as luzes do corredor começaram a piscar de novo, mas bem mais forte que antes. Os aparelhos dos outros pacientes começaram a apitar todos ao mesmo tempo, fazendo aquela barulheira. A gente estava em pé, os três juntos, sem saber o que fazer, quando vimos uma sombra se formar no final do corredor, perto do leito 34. Era a forma de um homem, mas não dava para ver o rosto direito. Ele estava parado ali, como se estivesse nos observando. De repente, todos os equipamentos pararam de apitar ao mesmo tempo. As luzes voltaram ao normal e a sombra sumiu assim do nada. Ficou só aquele cheiro de vela e flor murcha no ar, mais forte que nunca. A Ana disse que era cheiro de morte, igual ao que tinha sentido no dia que aquele senhor faleceu. Depois daquela noite, nunca mais consegui fazer plantão de madrugada naquele hospital. Pedi transferência para o turno do dia e até hoje não consigo passar perto do leito 34 sem sentir um arrepio forte na espinha. O José e a Ana continuam trabalhando lá, mas eles também evitam aquele pedaço do corredor. A gente nunca mais falou direito sobre o que aconteceu, mas todo mundo sabe que teve alguma coisa muito estranha naquela madrugada. De vez em quando, principalmente quando o hospital está mais vazio, ainda dá para ouvir aqueles passos de sapato de sola dura no corredor e o cheiro de vela com flor murcha aparece do nada. Tem enfermeiro novo que não acredita quando a gente conta essa história, mas é só deixar eles fazerem um plantão de madrugada para ver no que dá. Uma coisa eu aprendi: hospital não é só lugar de cuidar dos vivos. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar, principalmente naquela hora morta da madrugada. Agora, toda vez que entro no hospital, não importa o horário, sempre faço o sinal da cruz e rezo um Pai Nosso pedindo proteção, porque tem certas coisas nessa vida que é melhor nem tentar entender. Antes de começar a contar essa experiência, gostaria de dizer que acho melhor não revelar meu nome, nem o nome do hospital onde trabalho. É um tema complicado, nunca sabemos como as pessoas podem reagir, e eu não quero comprometer minha carreira. Mas tudo que vou relatar aqui aconteceu de verdade. Foi numa noite de plantão como qualquer outra, mas terminou de um jeito que nunca vou esquecer. Era uma quarta-feira, dia de Santo Expedito, e desde cedo eu estava sentindo um desconforto estranho. Quando cheguei ao hospital para iniciar meu plantão, a dona Cida, que é a copeira mais antiga de lá, até comentou que eu estava com olheiras e perguntou se eu tinha dormido direito. Na verdade, não tinha. Passei a noite inteira com um aperto no peito, como se algo ruim estivesse para acontecer. O plantão começou normalmente, atendendo muitas pessoas como sempre. Já passava das 3 da manhã e eu estava exausto, contando os minutos para terminar meu turno. O corredor estava mais deserto do que o habitual para uma quarta-feira, e aquele silêncio típico de hospital de madrugada deixava qualquer um inquieto. As luzes do corredor estavam meio fracas, piscando de vez em quando. Sabe como é hospital público? Sempre tem algo precisando de reparo. Eu estava sozinho na sala dos médicos, tomando um café, quando Dona Teresa, a enfermeira mais experiente do plantão, entrou correndo. Ela estava pálida como papel e disse que havia um paciente precisando de atendimento urgente. Mas o jeito que ela falou... Nossa, nunca tinha visto Dona Teresa daquele jeito em mais de 15 anos de hospital. Quando entrei na sala de atendimento, percebi imediatamente que havia algo diferente. Sabe aquele cheiro característico de hospital, de remédio, de álcool? Pois então, não tinha nada disso. O ar estava gelado, mas de um jeito esquisito, como se o frio viesse de dentro para fora. Na maca, um homem estava sentado, todo vestido de branco, mas a roupa estava meio amarelada, como se fosse muito antiga. Ele era extremamente magro, mas o que mais me chamou a atenção foi o rosto.
tão pálido que parecia não ter uma gota de sangue. Assim que entrei, ele virou a cabeça devagar e me encarou com olhos tão fundos que me provocaram um arrepio na espinha. Dona Teresa saiu quase correndo da sala, fazendo o sinal da cruz. O homem ficou me observando por um tempo sem dizer nada. E eu confesso que fiquei sem reação. Então, ele abriu um sorriso, mas não era um sorriso normal. Parecia que ele estava forçando os músculos do rosto para fazer aquilo. Aí ele falou, com uma voz baixa e rouca: "Doutor, não precisa me examinar, eu já morri." Na hora pensei que fosse mais um caso de confusão mental, algo comum de madrugada. Tentei explicar para ele que estava tudo bem, que ele estava vivo sim e que eu ia ajudar. Mas ele continuou me olhando com aquele sorriso perturbador e disse: "Não, eu morri faz uma semana, aqui mesmo neste hospital. Foi o senhor quem assinou meu atestado de óbito, lembra? Eu só vim agradecer pelo cuidado." Na hora meu corpo gelou e juro que senti meus joelhos ficarem fracos. Como assim ele tinha morrido? E pior, como é que ele sabia que eu tinha assinado o atestado? Senti aquele frio na espinha que sobe devagar, mas mesmo apavorado tentei manter a calma. "Afinal, sou médico, né?" Disse para ele esperar um instante enquanto eu pegava a ficha no computador. A verdade é que eu queria sair daquela sala, nem que fosse por um minuto, porque o ar estava cada vez mais pesado e aquele frio me causava uma sensação horrível. Quando saí, ainda ouvi ele dizendo baixinho: "Pode ir, doutor, eu espero." Corri até a recepção com as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar. Comecei a procurar nos registros da semana anterior, achando que aquilo só podia ser uma pegadinha. Mas quando abri os arquivos, meu coração quase parou. Lá estava o atestado de óbito com o nome dele, assinado por mim, exatamente 7 dias antes. O mesmo nome, mesma idade, e até a descrição era idêntica. Fiquei uns 5 minutos encarando a tela, sem acreditar. Até que Dona Teresa apareceu atrás de mim, perguntando se eu estava bem, porque eu estava branco como papel. Perguntei se ela tinha visto direito o paciente, se lembrava dele. Ela apenas assentiu com a cabeça e disse: "Doutor, aquele homem faleceu semana passada no meu plantão. Eu mesma ajudei a preparar o corpo." Saí correndo de volta para a sala, as pernas bambas, o coração disparado. Mas quando entrei lá, a sala estava vazia. A maca onde ele estava sentado tinha apenas uma marca de umidade, como se algo molhado tivesse ficado ali. O ar ainda estava gelado, mas agora havia também um cheiro estranho, parecido com terra molhada. Fiquei parado na porta um bom tempo, sem conseguir me mover. Comecei a perguntar para todo mundo que estava de plantão se tinham visto aquele homem sair. Ninguém viu nada. A funcionária da limpeza que estava no corredor jurou que não viu nenhum paciente, e o segurança da entrada garantiu que ninguém passou por ele. Era como se o homem tivesse desaparecido no ar. O mais assustador é que, quando olhamos as câmeras de segurança na portaria, dava para me ver entrando na sala, conversando, saindo para o computador, tudo certinho. Mas o homem não aparecia em nenhuma imagem. Era como se eu estivesse falando sozinho. Naquele momento minhas pernas ficaram moles de vez e precisei me sentar. Dona Teresa me trouxe um copo d'água com açúcar e ficou ao meu lado rezando baixinho. Todo mundo no hospital conhecia aquele paciente. Ele tinha morrido de uma doença no coração e eu lembrei que realmente cuidei dele. Foi um caso que me marcou, porque ele era muito gentil, sempre agradecia por tudo, mesmo tão doente. E agora ele tinha voltado para me agradecer uma última vez. Passei uma semana sem conseguir dormir direito depois disso. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto pálido, aquele sorriso perturbador. No hospital, ninguém mais tocou no assunto. Sabe como é? Essas coisas a gente prefere nem comentar. Mas todos que estavam de plantão naquela noite mudaram. Dona Teresa passou a carregar um terço no bolso do uniforme. A funcionária da limpeza se recusava a ficar sozinha nos corredores. E até hoje, ninguém gosta de passar perto daquela sala de madrugada. Eu mesmo, quando preciso atender alguém lá, sempre deixo a porta aberta e peço para alguém ficar por perto. O mais estranho é que aquela mancha de umidade na maca nunca saiu completamente. Por mais que limpassem, sempre ficava uma marca escura no exato lugar onde ele se sentou.